Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre um pacotão de reforços no Vasco. Cada dia que passa aparecem nomes novos de possíveis contratações pro Cruz Maltino. Confesso que tenho achado cada dia mais esquisito, até porque a condição financeira do Vasco segue problemática. Mas bora atualizar sobre os nomes. Já havia contado para vocês de uma especulação que surgiu na Itália a respeito de Brenner, da Udinese, pintando como reforço do Vasco. Também já havia contado para vocês que Ronald, que atua no Swansea, da segunda divisão inglesa, e Biel, que pertence ao Sporting, foram procurados pelo Vasco nos últimos dias. Os dois novos nomes são Gabriel Pirani, meio atacante de 23 anos de idade, e Kaique, zagueiro de 21 anos de idade. Quero começar falando sobre o Pirani, informação que me parece bem pertinente, até porque o Pirani jogou bem sob o comando do Fernando Diniz em duas oportunidades no Santos e no Fluminense. O Pirani hoje defende o DC United e tem contrato com a equipe americana até dezembro. 14 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada. Desses 14 jogos, 10 como titular, 4 na condição de reserva. Já o Kaique, você vai lembrar, zagueiro revelado na base do Santos e vendido para o Almeria por 7 milhões de euros. Acontece que o Almeria caiu para a segunda divisão e o Kaique não conseguiu explodir como se imaginava. Ele até foi titular 19 vezes das 29 partidas que disputou, mas o time segue na segunda divisão e o Kaique hoje tem um valor de mercado de apenas 1,5 milhão de euros, bem menos do que os 7 milhões de euros investidos algum tempo atrás. Contrato até 2028, jogador de enorme potencial que certamente, se contratado, teria bastante coisa para mostrar. O Flamengo desiste de construir um estádio, pois garante ter o Maracanã por mais 19 anos. E aonde entra o Vasco nessa história, você vai ouvir o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que disse ter convidado Alexandre Campelo para ser sócio do Flamengo e o mesmo recusou. Hoje, jogadores do Vasco se apresentam após um período de férias no CT Moacir Barbosa. E o Abel Ferreira, hein? Disse que a TV Globo fez uma montagem. Você vai ver no quadro que encerra esse vídeo aqui, o Prorrogação. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Após um período de férias, 10 dias de folga, jogadores do Vasco estão se reapresentando nesta segunda-feira no CT Moacir Barbosa. Vão direto para a balança. É natural que neste período um ou outro fuja um pouquinho da balança, né, por conta de não regra alimentar, mas há uma recuperação rápida, né? 2, 3 dias está todo mundo no peso. E aí o Vasco vai confirmar um amistoso no dia 5 de julho na Arena das Dunas contra o Montevideo Wanderers. O fato mais importante é que os jogadores irão conhecer o novo executivo do futebol vascaíno, o Admar Lopes. O amistoso, o Vasco ainda não confirmou, vai comunicar aos atletas para depois divulgar de maneira oficial. Será no dia 5 de julho, às 5 da tarde, na Arena das Dunas, o Vasco recebendo aí uma cota de R$1,5 milhão de reais. Segura aí, o vídeo de hoje encerra com um quadro Prorrogação. O Abel Ferreira dizendo que a TV Globo fez uma montagem. Bom, fiquei surpreendido ontem, porque o presidente do Flamengo, o BAP, fez uma declaração de que o Flamengo não tem pressa alguma para construir o novo estádio. Assim como demorou 20 anos para fazer o CT, tem mais 19 para construir um estádio, porque tem um contrato com o Maracanã. Segundo ele, não vale a pena enfraquecer esportivamente o Flamengo jogando uma verba financeira ao invés no time, e sim na construção de um novo estádio. E aonde entra o Vasco aí? Primeiro, o Vasco caminha, de maneira lenta ou não, de maneira certa ou errada, não importa, mas está se encaminhando para a construção de São Januário e o Vasco vai ter uma perda esportiva. Eu venho falando sobre isso. O Vasco não terá o seu principal aliado, que é São Januário, durante o período de obras, de 3 a 4 anos. Mas aonde eu quero chegar? O presidente do Flamengo diz, eu tenho 19 anos de contrato ainda com o Maracanã. O Vasco, quando começar a construção de São Januário, não terá o Maracanã. Por que o Flamengo tem o Maracanã e o Vasco não tem o Maracanã? Porque o Alexandre Campelo, então presidente do Vasco, preferiu não ser parceiro do Flamengo no Maracanã. E para o Flamengo, o melhor parceiro não é o Fluminense. Seria o Vasco o melhor parceiro. Você há de se lembrar, e eu vou rodar aqui de novo, o papo que eu tive de maneira exclusiva em Munique, na final da Champions, com o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Foi ele quem procurou o Alexandre Campelo para que o Vasco fizesse parte do consórcio na origem. O melhor parceiro para o Flamengo no Maracanã seria o Vasco e não o Fluminense, por algumas razões. A principal delas, o Vasco jogaria menos jogos do que o Fluminense no Maracanã, porque invariavelmente iria utilizar São Januário. É fato isso? Para o Flamengo seria melhor ter o Vasco como parceiro do Maracanã e não o Fluminense? O que acabou acontecendo foi o seguinte, a gente foi conversar lá na época com
governador, que era o Wilson Witzel, que tinha recém sido empossado em 2019, e na conversa que nós tivemos com ele, nós falamos o seguinte: olha, a gente queria tentar buscar um consórcio de clubes para poder administrar o Maracanã, e nesse consórcio de clubes, quer dizer, tirando um operador, um intermediário que não agrega valor nenhum ao processo, e eu me comprometo com o senhor de que tentar buscar outros clubes. O governador já deixou isso claro várias vezes, falou assim: olha, Landim, eu sei que esses outros clubes estão enfrentando problemas financeiros e tudo e tal, para isso eu vou precisar de garantias. A minha relação comercial vai ser com o Flamengo, mas eu concordo com o que você está falando, é importante que a gente faça isso. E a gente fez. E eu fui buscar, na época, o Campelo, fui tentar conversar com o Campelo. Na verdade, o Campelo também tinha lá os problemas dele naquela época, o Vasco estava com problema, segunda divisão lá, e opção de coisa. O Campelo falou: pô, Landim, eu estou com tanto problema aqui, cara, assim, nesse momento, pelo menos, e por algum tempo, eu não tenho o menor interesse de jogar no Maracanã. Assim, os meus problemas são muito maiores, e aí, de fato, ele ficou de fora. E, na verdade, ali, naquele momento, era uma concessão precária. Era uma sessão de 6 meses, que acabou sendo renovada. Quem ficou interessado foi Flamengo e Fluminense, fizemos um acordo, começamos a administrar, e com o tempo fomos evoluindo, até que, já com essa parceria já bem consolidada de anos de relação, acabamos participando juntos do processo de licitação. Então, assim, é verdade, eu particularmente procurei o presidente à época, e, na verdade, a razão dele ter preferido não participar foi que ele entendia que, para aquele momento, não era interessante para o Vasco, pela situação que o Vasco se encontrava. E de fato, era para um objetivo no curto prazo. Mas a verdade é que, como as coisas acontecem, né, as coisas às vezes vão se renovando. Se ele tivesse aceitado naquele momento, certamente o Vasco seria o parceiro do Flamengo até hoje no Maracanã. Certamente, porque a gente teria começado junto os 3 clubes. Tinha um problema histórico conhecido aí, né, de discussão do Vasco e do Fluminense, que não dizer, se botar um não pode botar o outro. Eu falava: isso é uma besteira, a gente acerta lá dentro, depois no consórcio, como é que fica isso, mas que parece que é uma coisa grande, né? Lá da arquibancada? Uma discussão que, assim, em termos de negócio, de uso do Maracanã, para mim era uma discussão menor, mas que existia. De fato, às vezes essas coisas pequenas envolvem a paixão, envolvem uma série de coisas. É que às vezes não toca o rubro-negro. Por exemplo, você aceitaria fazer esse consórcio com Fluminense e Vasco, fazendo um rodízio na arquibancada, tipo, um jogo o Flamengo então vai ficar do lado de lá, o Vasco do lado de lá, a torcida do Fluminense aqui, do Vasco lá, ou seja, em algum momento o Flamengo não ficaria no lado esquerdo, que normalmente fica? É difícil de dizer, porque não foi uma coisa que aconteceu, mas assim, eu posso dizer para você que, sinceramente, a coisa mais importante naquele momento era tirar aquele intermediário que não agregava valor nenhum e só tirava dinheiro da gente. E foi isso que a gente acabou conseguindo, graças ao convencimento que a gente fez ao governador. O lado da torcida é muito pequeno em relação a tudo que envolve, né? Exatamente. Tá aí, são erros que o Vasco comete, de uma diretoria que não pensou no futuro, e aí o que a gente tem, olha o cenário, Flamengo deixa de construir um novo estádio, porque vai jogar no Maracanã, tem o Maracanã para jogar. E se o Flamengo quisesse construir, não ficaria sem estádio, continuaria no Maracanã, até a construção de um novo estádio. E o Vasco vai construir um novo estádio, não terá onde jogar, vai ter uma perda esportiva. Gente, futebol é concorrência. Quando o meu concorrente tem algo melhor do que eu fico para trás. E a diretoria, à época, o Alexandre Campelo, não pensou em um futuro do Vasco, que estava à época na Série B, mas é lógico, você tem que pensar, eu vou sair da Série B, e aí? Quando eu sair, o que é que vai acontecer? Bom, preste atenção no Abel Ferreira no quadro Prorrogação. Durante o programa Esporte Espetacular da TV Globo, rodou uma entrevista exclusiva com o Abel Ferreira, né? Segundo ele, houve uma montagem. Eu tenho isso sou muito grato, todos os dias, desde que me levanto e que me deito, agradeço todos os dias. E que aqui, como nós estamos mais próximos, vocês me conseguem ver mais, puderam esta abertura, vocês conseguem ver aquilo que eu não queria mostrar, e essa montagem que a Globo fez, parabéns, não sei como é que vocês conseguiram fazer isso, mas está muito bem feito. A tal da IA está a conseguir fazer coisas espetaculares, esqueçam que aquilo é tudo mentira, aquilo não sou eu. Eu nunca sei quando o Abel Ferreira está falando sério ou está brincando, essa cara sisuda dele aí. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Fala galera do Vascão, tudo bem com vocês, rapaziada? Rapaziada, olha só, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Vascão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!